Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso curso de Cálculo 1 vamos estudar a regra da cadeia. Preparados? Vamos para a aula então. A regra da cadeia, ela é uma regra de derivação que nos possibilita, ela é muito útil para derivar funções compostas. Na verdade, ela trata de funções compostas quando a gente tem coisas do tipo uma f maiúscula de x igual a uma f de g de x. A gente já estudou funções compostas, então basicamente o que a gente vai tratar é de derivadas de funções quando a f é composta pela g, como por exemplo um y igual a raiz de x ao quadrado mais 1. A gente sabe fazer a derivada da raiz, a gente sabe fazer a derivada de x ao quadrado mais 1, mas quando elas estão juntas assim, sem a regra da cadeia, a gente ainda não aprendeu, então não dá para fazer ainda, né? Outro tipo de função, por exemplo, ln de seno de x, tá? Então a regra da cadeia nos possibilita fazer coisas, a derivada de funções como essa aqui também. Então a definição da regra da cadeia, ela é a seguinte, tá? A gente pega, se a gente tem uma g diferenciável e uma f diferenciável em x e uma f diferenciável em g de x, afinal de contas a gente vai falar da composta de f com g, então a função composta f, que é uma composição de f com g, definida dessa forma aqui, ó, é a f de g de x, ela também é derivável em x, ok? E essa derivada, ela vai ser escrita como um produto. Qual produto? A gente vai fazer a derivada da f em termos da g, certo? Então aqui a gente deriva a raiz, tá? E aí depois a gente multiplica pela derivada da g de x. Então é a derivada da de fora vezes a derivada da de dentro, ok? Então eu até vou destacar isso daqui, depois a gente vai fazer vários exemplos, vai ficar bem claro como é que a gente faz essa derivada, tá? Aí assim, ó, na notação diferente, que é a de Leibniz, que a gente pode chamar o y como uma f de u e o u como uma g de x, então a gente tem que a derivada do y com o x em função de x, ela pode ser escrita como produto da derivada de y em função de u vezes a derivada de u em função de x, tá? Então aqui é interessante que não é exatamente isso, mas é como se a gente multiplicasse o diferencial de u e dividisse o diferencial de u e reorganizasse os termos. Assim é uma forma mnemônica, né? Conceitualmente não é isso, mas mnemonicamente a gente pode dizer que a derivada de y em x é igual à derivada de y em u vezes a derivada do u em x, ok? Essa é a nossa regra da cadeia. Bom, a demonstração da regra da cadeia ela não é muito simples de fazer. Existem algumas formas que podem levar à inconsistência quando a gente tenta demonstrar essa regra. Eu vou mostrar direto a prova de como ela funciona, então a gente vai ter que ter um pouquinho de trabalho, mas com certeza vocês vão acompanhar o raciocínio. A gente começa lembrando que se y ela é uma f de x, a gente pode definir, né, que o x ele varie dentro de um certo intervalo, tá? De um a até um a mais delta x. Então o x varia dentro do intervalo de a mais de a até a mais delta x, tá? Agora, quando a gente pega o incremento dentro dessa variação da função, a gente chama o incremento de delta y, né? É o quanto variou o y quando x varia de a para a mais delta x. A gente vai ter que a nossa f de a mais delta x menos a f em a. Então a gente tinha a função no ponto A e a gente tem a função no ponto A mais Δx.
A gente pega a função nesse ponto e subtrai dessa, a gente tem a variação em y. Da mesma forma, né, seguindo, né, o raciocínio, a gente lembra a derivada da f, ela pode ser escrita como, né, a derivada da f num ponto A, ela pode ser escrita como o limite quando o ΔX tende a zero do ΔY sobre ΔX. Tá, até aqui são coisas que a gente já sabe, não mudou nada. A questão agora é a seguinte: quando a gente não está falando desse limite, existe uma diferença entre o ΔY e ΔX e a derivada no ponto, certo? Ele não é exatamente igual, ele é igual só no limite do ΔX tendendo a zero. Então a gente vai definir, vamos chamar de epsilon. Chamamos de epsilon a diferença. A diferença, né, que é dada pela ΔY sobre ΔX menos a f' de A, né? A f' no ponto A, que a gente está levando em consideração. Então, essa diferença aqui, ela é diferente de zero, exceto quando o limite vai para zero, tá? Então, no limite que o ΔX tende a zero, da epsilon é igual ao limite de ΔX tendendo a zero de quem? Da ΔY sobre ΔX menos a f' de x, de A, né? A f' no ponto A. Então, esse limite aqui é igual a zero, porque essa diferença tende a zero quando o intervalo é muito pequeno, né, em x. A diferença tende a zero, tá? Porque essa razão tende à derivada, que é a inclinação da função no ponto. Ok. Agora, olha para essa função aqui, ó. Acho que não ficou bem. Eu vou melhorar ela aqui, ó. Vamos olhar para esse epsilon aqui. Então eu vou fazer ele em azul. Vou mudar de cor. Quando a gente olha para a definição desse epsilon aqui que a gente está tendo, como a razão das diferenças, ΔY, ΔX, menos a derivada no ponto A, tá? Quando a gente olha para essa definição de epsilon aqui, a gente pode escrever o ΔY como sendo a derivada, tá? Eu passo a derivada para o outro lado como positiva, né? Então eu tenho a derivada no ponto A vezes o ΔX, mais o epsilon vezes o ΔX. Então eu multipliquei tudo por ΔX e passei essa derivada para o outro lado da igualdade. Então a gente tem essa relação para o ΔY em termos da derivada em função do ΔX, certo? Então no limite que o ΔX tende a zero, a gente tem que o epsilon ela é uma função contínua. Ela tende a zero de forma contínua, não tem indeterminação, certo? E isso aqui é importante para a gente poder derivar. Então, mesmo que o epsilon, mesmo que o x seja igual a zero, o epsilon ele é contínuo em função do ΔX. Tá? Não tem indeterminação do epsilon em relação ao ΔX. Ok, então a gente vai... eu vou anotar aqui, né? Onde o epsilon tende a zero quando o ΔX tende a zero. Ok. Agora, para a gente demonstrar a regra da cadeia, a gente vai considerar, tá? Vamos fazer uma suposição aqui. Suponha uma U igual a g de x e que ela seja derivável
derivável em A. E vamos supor também uma y igual a uma f de u, né, composta das duas funções, que seja derivável em B, sendo que o B é o G no ponto A, tá? É a G no ponto A. Então, claro que só faz sentido se a função for derivável, senão a gente vai fazer um monte de dedução aqui, que as funções não são deriváveis naqueles pontos, né? Ou não é nem definido o domínio delas, então não faz sentido a gente seguir sem essa suposição primária aqui, ok? Então, a gente vai agora escrever como é que fica o incremento de ΔU e de ΔY conforme a gente varia o ΔX. A gente já definiu como é que é o ΔY como uma notação de um epsilon indo para zero, né? Que o epsilon é essa diferença. Agora a gente vai fazer o ΔU pensando nessa mesma forma aqui. Então o ΔU ele vai ser a G' em A, certo? Então é a derivada da G no ponto A vezes o ΔX, certo? Porque ele é uma G de X. Aí a gente vai fazer mais um epsilon, que eu vou chamar de epsilon 1, depois a gente vai ter que usar um epsilon 2, que é uma diferença, é essa diferença entre a razão, aqui no caso seria o ΔU e aqui seria a G, tá? Então esse seria o epsilon 1, vezes o ΔX. E a gente pode colocar esse ΔX em evidência, a gente fica com a G de A mais um epsilon, tá? Vezes o ΔX. Beleza. Então esse daqui é o nosso ΔU. Agora, a gente vai fazer o ΔY. Para esse caso, o ΔY ele vai ser a F' em B, e a gente está fazendo em ΔU, mais um epsilon 2 em ΔU. Então o epsilon, aqui é o epsilon 1, aí eu vou colocar em evidência, e a gente vai ter a F' em B, mais o epsilon 2, e aqui ΔU, certo? Então a gente tem uma relação para o ΔU, né, definido como uma G de X, e a gente tem uma relação para o ΔY definido como uma F de U. Até eu vou anotar aqui que o epsilon 1 ele tende a 0 quando o ΔX tende a 0. E o epsilon 2 tende a 0 quando o ΔU tende a 0. Ok? Então, agora, a gente quer fazer o ΔY, a gente pode escrever ele como produto. A gente tem o ΔU aqui, ó. Então a gente tem essa diferença, essa soma e essa soma em ΔY. Só vou apagar aqui para a gente continuar a conta. Então esse nosso ΔY, né, que o y é a f de u, ele pode ser escrito como sendo, aqui a gente vai ter a derivada da f em b, mais o epsilon 2, vezes, aqui ó, a derivada da g no ponto A, mais o epsilon 1, e isso daqui a gente tem então vezes o ΔX, ok? Agora, se a gente quiser fazer o ΔY dividido por ΔX, ΔY por ΔX, a gente vai ter esse produto aqui, né? A F' em B mais a epsilon 2 vezes a G' no ponto A mais o epsilon 1. Ok?
E no limite, né, a gente quer a derivada, mas a gente sabemos que quando ΔX tende a zero, então o ΔU também tende a zero, porque olha só, o ΔX tende a zero, o ΔU tende a zero, ok? A mesma coisa vai acontecer, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, e quando o ΔX tende a zero, o ε1 vai tender a zero e o ε2 tendem a zero. Então todas as diferenças tendem a zero quando o ΔX tende a zero. O ΔU também tende a zero junto, ok? Então a nossa derivada, né, a derivada do y com o x, que vai ser o limite em que o ΔX tende a zero do ΔY com o ΔX, vai ser também o limite quando ΔX tende a zero do produto entre a derivada da f em b mais a ε2, que multiplica a derivada da g no ponto A mais o ε1, ok? E aí a gente, nesse limite, a gente tem o ε indo a zero e a gente tem o ε2 indo a zero. Então esse daqui vai ficar, nesse limite a gente vai ter o dy dx, aqui ficou apertado, dy dx, ele vai ser a f' em b, que é igual a g de a, vezes a g em a, ok? Então a gente demonstra a regra da cadeia, né, fazendo essas relações de diferenças entre a razão, o quociente dos incrementos, né, quando o ΔX tende a zero. Bom, beleza, aqui está demonstrado, ela é trabalhosa, é chata de demonstrar, mas ela é demonstrável, certo? Então a gente vai usar essa regra para resolver alguns exemplos para ficar mais claro para vocês agora. Vamos lá, agora a gente tem duas funções aparentemente bem complexas, mas que sem a regra da cadeia a gente ainda não sabe resolver, mas com a regra da cadeia a gente vai ver como a gente consegue obter derivadas de funções como essa aqui, ó, x² menos 1 dentro de um expoente igual a 100, certo? Então é um expoente bem grande. Mesmo assim, a gente sabe derivar isso daqui utilizando a regra da cadeia. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai identificar o u, que é a função de dentro, como sendo x³ menos 1, ok? E a função de fora, ela x³ menos 1, né, que é a nossa g de x. E a função de fora, que é o nosso f de u, ela é o u na 100, ok? Então a gente identifica o u, é o primeiro passo. Depois a gente vai ver que a derivada dessa y em x, a gente vai fazer a derivada da f em u, ou seja, é 100 vezes u na 99. Vocês lembram disso aqui? Baixa o expoente, ele fica 100, aí a gente fica com u na 99. Até eu vou escrever aqui, ó, que a f' de u, não, que tá ruim, que não cabe. A f' de u é igual a 100 vezes u na 99, ok? Então, o que a gente tem aqui é que a derivada daquela função em x, a gente vai começar com, só lembrando da regra, a gente vai fazer a derivada da f, aliás, a derivada da y em u,
que é a nossa f' aqui, vezes a derivada da u em x. Tá? Então, a derivada dessa daqui, ó, quem que é? Du dx, ela é 3x ao quadrado. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, ó, é a 100 vezes u na 99. Mas quem que é o u? É o x ao cubo menos 1 na 99. Ok? Então, a gente vai olhar para esse cara que está aqui, ó, que é o de dentro, como se fosse uma coisa só, uma variável só. Aí a gente deriva como se fosse u na 100, 100 vezes u na 99. Só que daí a gente já troca aqui de novo, porque a gente sabe que esse u é x ao cubo menos 1, e a gente vai multiplicar pela derivada da u em x, que é 3x ao quadrado. Portanto, né, a y', ou a derivada da y em x, ela vai ser 300x ao quadrado vezes x ao cubo menos 1 na 99. Ok? Então, a derivada daquela função é essa daqui, usando a regra da cadeia. Agora a gente vai fazer essa outra função aqui, ó. Derivar 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1. Então, a gente sabe fazer a derivada dessa x ao quadrado mais x mais 1. Só que a gente ainda vai reescrever, antes de começar a fazer a derivada, a gente vai escrever essa f de x como sendo o x ao quadrado mais x mais 1 na menos 1/3. E daí a gente tem um expoente claramente aqui, e a gente pode usar a regra do potência. Então, a derivada dessa f, a f' de x, tá? Então, a gente aqui identificou a f de u como sendo u na menos 1/3. E o u é o x ao quadrado mais x mais 1. Então, a nossa f', ela vai ser o quê? A f' sempre vai ser, ó, menos 1/3, porque a gente desce o expoente, aí a gente vai ter o x ao quadrado mais x mais 1, elevado ao expoente menos 1/3 menos 1. Então, é menos 4/3, certo? Que aqui ó, a gente põe menos 1, é menos 3/3, fica menos 4/3. Agora, a gente vai fazer vezes a derivada do u, certo? Então, aqui ó, é vezes a derivada de x ao quadrado mais x mais 1. Entenderam? Ó, é a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Então, aqui a gente tem menos 1/3 vezes x ao quadrado mais x mais 1 na menos 4/3, ok? Vezes 2x, porque a derivada de x ao quadrado é 2x, mais 1, que a derivada de x é 1, e aí a gente tem 0, porque a derivada de 1 é 0, ok? Então, claro, a gente poderia rearranjar alguma coisa aqui, mas basicamente essa função já é a resposta, o resultado da nossa derivada. Então, a regra da cadeia é isso, é simples assim. A gente identifica a função de dentro e identifica a função de fora. Deriva o de fora vezes a derivada do de dentro. Derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Sempre assim. Mais duas, agora um pouquinho mais complicadas. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Quando a gente tem que derivar essa g, que é um quociente, está dentro de uma potência, a gente vai combinar a derivada do quociente com a derivada da potência, né, com a regra da cadeia. Então, a nossa g de t, né, g de t, ela é igual. Aí a gente vai fazer a derivada do de fora, a gente vai identificar o nosso u como sendo esse quociente. Então, a derivada do de fora a gente sabe que é 9, né? E aí ele está multiplicando a própria função, que é o t menos 2, sobre 2t mais 1. Ok?
assim. Isso daqui na 8. Né? Então a gente diminui um do expoente, baixa o expoente aqui. Né? E aí a gente vai fazer vezes a derivada do de dentro. Quem que é a função de dentro? É o t menos 2 sobre 2t mais 1. Essa derivada a gente vai usar a regra do quociente. Regra do quociente. Tá? Como é que é a regra do quociente? Vocês lembram? A gente vai ter a derivada de uma f sobre uma g. Ela vai ser igual a g vezes a derivada da f menos a f vezes a derivada da g dividido pela g ao quadrado. Ok? Então, a gente vai fazer aqui essa derivada. Então, a nossa... eu acho que eu vou fazer separado. Eu vou fazer aqui, derivada em x de t menos 2 sobre 2t mais 1. Vamos ver qual é o valor, como é que fica essa derivada aqui, para a gente poder multiplicar essa função aqui. Isso daqui vai ser, vamos lá, é quociente, então a gente tem sempre uma barra longa aqui. É a de baixo, que é o 2t mais 1, vezes a derivada do de cima, que é 1, menos o de cima, que é t menos 2, vezes a derivada do de baixo, que é 2, dividido por 2t mais 1 ao quadrado. Ok? Então, olha só, a gente fica com o produto entre isso e isso, certo? Então, vamos lá, voltando para a nossa g de t, nossa g' de t vai ser 9, tá? Aqui eu posso reorganizar isso daqui ainda, né? Eu tenho 2t mais 1 menos 2t mais 4. Então, na verdade, eu tenho 2t. Aqui eu tenho menos 2t, eu vou eliminar, né? Então, vamos cortar esses aqui. Aí a gente tem 1, e aqui menos com menos dá mais 4. Então, vai ter 5 dividido por 2t mais 1 ao quadrado. Ok. Então, a gente tem esse 9 que está multiplicando t menos 2 na oitava potência. Aí a gente tem t menos 2 dividido por 2t mais 1, tudo isso aqui na oitava potência. Assim. Ok. Aí aqui a gente vai ter 5 dividido pelo 2t mais 1 ao quadrado. Notem então que a gente tem esse 2t mais 1 aqui na oitava, porque aqui, ó, se ele está na oitava, o numerador e o denominador estão na oitava. Então a gente pode escrever o numerador na oitava potência e o denominador também na oitava potência. Então esse denominador é o mesmo, a gente pode somar os expoentes. Então, portanto, a nossa derivada vai ficar 9 vezes 5, que é 45, vezes t menos 2 na oitava, dividido por 2t mais 1 na décima potência. Ok? Então essa aqui é a derivada daquela nossa g. Beleza? Bem trabalhoso, mas viram que dá para fazer. Agora, vamos ver como é que a gente faz para derivar essa y, que na verdade é um produto, né? É o 2x mais 1 na quinta potência vezes o x ao cubo menos x mais 1 na quarta potência. Então aqui a gente vai ter que usar primeiro a do produto e depois a da cadeia. Então a gente vai ter o y' ele vai ser, vocês lembram da regra do produto? Quando a gente tem uma f vezes uma g
de x, uma f vezes uma g. Então eu vou anotar aqui, ó, regra do produto. Ela é a derivada do produto é igual a f vezes g' mais a g vezes a f', ok? Então a gente vai ter o nosso y' aqui, ele vai ser a f, que é o 2x mais 1 na quinta potência, essa é a nossa f, certo? Vezes o g', vezes a derivada em x de x ao cubo menos x mais 1 na quarta potência. Então eu vou colocar assim, ó. Ok? Aí a gente vai fazer mais a g, que é o x ao cubo menos x mais 1 na quarta potência vezes a derivada em x de 2x mais 1 na quinta potência aqui, certo? Então veja só, aqui a gente precisa usar a regra da cadeia e aqui também. Mas vamos lá. Então, olha só, essa aqui é bem trabalhosa, bem longa, né? Mas a gente consegue fazer utilizando o que a gente já conhece. Então aqui, ó, eu vou manter esse 2x mais 1 na quinta. E agora eu vou... Como é que a gente vai fazer a derivada dessa função aqui, ó? A gente primeiro faz a derivada do de fora. Vocês lembram? A gente vai fazer, ó, 4 vezes tudo isso ao cubo. Então a gente tem 4 vezes x ao cubo menos x mais 1 ao cubo. Só que não é só isso, a gente ainda tem que fazer vezes a derivada do de dentro, que é o x ao cubo menos x mais 1. Tá? Então tudo isso daqui é a derivada desse primeiro termo aqui. Aí eu vou fazer mais, agora o segundo termo, a gente tem x ao cubo menos x mais 1 na quarta potência, vezes, agora a gente tem a derivada desse cara aqui, que também é uma regra da cadeia. Então aqui a gente vai fazer a derivada do de fora, que é o 5 vezes 2x mais 1 na quarta potência, porque a gente mantém, né, o nosso u aqui, né, 2x mais 1 diminui 1 no expoente. Aí a gente vai fazer vezes a derivada do u, que é o de dentro, que é o 2x mais 1. Tá? Então, agora a gente tem aqui quem? 2x mais 1 na quinta. Então, o nosso y', ele vai ser o 2x mais 1 na quinta potência. Agora a gente vai fazer essas derivadas. Esse 4 aqui eu vou pôr para frente já. Quatro vezes 2x mais 1 na quinta. Aí, vezes o x ao cubo menos x mais 1 na terceira potência. Tá, até aqui não muda nada. O que muda é que a gente vai ter a derivada disso aqui. E agora? Quem é a derivada do x ao cubo menos x mais 1? A derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado. E a derivada do menos x é menos 1. E a derivada do 1 é 0. Então aqui a gente fecha. Então o primeiro termo é tudo isso daqui, certo? Agora, o segundo termo, a gente vai ter esse 5, eu vou já colocar para frente. 5. Aí eu vou colocar eu tenho um 2x mais 1 aqui, ó. Eu vou colocar na frente, vou colocar 2x mais 1. Só que ele está na quarta potência, certo? E aí aqui eu tenho o x ao cubo menos x mais 1 na quarta potência também, certo? Agora, a derivada desse 2x mais 1, ele vai ser igual a 2. Simplesmente 2. Então, tudo isso daqui
a gente tem como a derivada. Agora, para a gente reorganizar tudo isso daqui, a gente vai ter que fazer algumas observações. Por exemplo, a gente vê que tem um termo em comum, que é o 2x mais 1 na quarta, porque aqui tem 1 na quarta e ainda tem mais 1, né? E a gente tem o x ao cubo menos... A gente tem esse termo aqui, ó, para tirar em evidência, tá? Aqui já está a derivada, mas eu vou ainda rearranjar os termos. Eu vou tirar em evidência, aqui a gente tem 2. Nos dois termos tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2, certo? Sobram 2 aqui, mas enfim. Aí a gente tem um 2x mais 1 na quarta potência. E a gente tem um x ao cubo menos x mais 1 na terceira potência. Então esse daqui é um termo que a gente tem em comum nos dois termos. Aí agora a gente vai ter quem que sobra, né? Então nesse primeiro termo, quem que sobrou? Sobrou o 2x mais 1, né, para fechar essa quinta potência, e sobrou o 3x ao quadrado menos 1. Ok? No segundo termo, aliás, sobrou 2 aqui, né? 2 vezes tudo isso. Vezes 2. Tá? Aí no segundo termo, ainda a gente tem mais aqui 5, que multiplica esse aqui foi todo em evidência, e a gente fica com o x ao cubo menos x mais 1, e é só isso aqui. Tá? Eu ia apagar tudo aqui e escrever de novo, mas já que ficou bem apertado, o que acontece? Se a gente reorganizar todos esses termos aqui, ó, fazer esse 2x, aqui a gente fica 2x vezes 3x ao quadrado, a gente fica com 6x ao cubo, vezes 2 fica 12x ao cubo. Com esse 5, a gente vai ter 17x ao cubo. Aí a gente segue o x ao quadrado, quem que tem? 3x ao quadrado, e aqui a gente tem menos 2x, não vai, é só o 3x ao quadrado vezes 2, fica 6x ao quadrado. Então a gente tem 17x ao cubo, a gente tem 6x ao quadrado, a gente tem o que mais aqui? Com x, a gente tem 2x vezes menos 1, então fica menos 2x, com esse fica menos 4x, e aqui a gente tem menos 5x, então fica menos 9x, e sem nenhum x a gente tem menos 1, com 1 fica menos 1, aqui fica menos 2, e aqui fica menos 2 mais 5, então fica mais 3. Ok? Então eu vou apagar aqui, só para escrever a forma final. No lugar desse polinômio aqui, a gente fica com 17x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 9x mais 3. E aí fechou. Ok? E essa é a derivada daquela função. Ficou longa, demorada, trabalhosa, fácil de se perder, mas exato. Beleza? Vamos ver essa daqui que tem um seno na exponencial. Como é que fica a derivada da função e na seno de x? Então a gente vai fazer a derivada do e na seno de x é o próprio e na seno de x, isso não muda. Certo? Derivada da exponencial é a própria exponencial. Mas aí a gente vai fazer vezes a derivada em x do seno de x. Aqui. E essa derivada é igual ao cosseno. Então, a derivada do e na seno de x é igual ao e na seno de x vezes o cosseno de x. Ok? Simples assim. Então, até essa mesma ideia a gente pode usar, né? Eu até vou fazer um parênteses aqui, lembrando que a gente sempre pode pegar um a e escrever como sendo e na ln de a. E se a gente pegar o a na x, a gente pode escrever isso como um e na ln de a na x, que fica igual ao e na x ln de a. Ok? Por que eu vou fazer isso? Porque se a gente quiser fazer a derivada dessa, mostrar, né, reobter, a gente já fez isso antes em outra aula,
a derivada, né? Se a gente tiver um y como sendo o a na x, a gente vai fazer o y' como sendo, né, a derivada em x da função e na x ln de a, tá? E aí a gente vai fazer, qual que é a derivada, usando a regra da cadeia, né? Qual que é a derivada do e na x? O e elevado a alguma coisa? É o próprio e elevado nessa coisa. O e na ln de a. E qual que é a derivada do x ln de a? Né? Então a gente vai ter a derivada do x ln de a. Ok? E, então, o e elevado a x ln de a é o próprio a na x. Então a gente tem o a na x vezes a derivada disso aqui, que é o ln de a. Então essa é a derivada do a na x. É a na x ln de a. Ok? Bem parecido com se o a fosse a exponencial, o e, né? Aí a gente tem o e na x ln de e, só que o ln de e é 1, certo? Então, lembrando essa regra de derivação, né? Até vou escrever aqui como uma regra de derivação. A derivada da função a na x em x é igual... ficou ruim. Assim, ela é igual ao a na x ln de a. Tá? Regra de derivação. Pode ser usada como um valor tabelado. Agora olha para essa outra função aqui, ó. A gente tem uma f de x que é um seno do cosseno da tangente de x. Então a gente não tem uma função composta uma vez. A gente tem uma f de g de h, né? Sendo que h é a tangente de x, a gente tem a g é o cosseno de h e a f é o seno da g. E aí como é que a gente faz essa derivada? A regra da cadeia ela vai dizer o seguinte, que a derivada da f em x, né, no caso a derivada da nossa f em x, ela vai ser a derivada da f em g vezes a derivada da g em h vezes a derivada da h em x. Tá? Então a regra da cadeia ela pode encadear várias funções uma dentro da outra, ela não precisa ser uma única função, né? Aliás, uma só dentro da outra, pode ser várias uma dentro da outra. E aí naquele caso, então, né, resolver o nosso caso, a nossa f' de x, ela vai ser, a derivada do seno é o cosseno, então a gente vai ter o cosseno do cosseno da tangente de x. Fechou tudo. Aí a gente vai ter a derivada do cosseno, né? Isso, a derivada em h, né? Na verdade já posso escrever direto aqui, ó. Aí a gente vai ter a derivada do cosseno em relação à tangente, que é o nosso h, né? Então a gente vai ter a derivada do cosseno, ela é menos o seno de quem? Da tangente de x. Ok? Assim. Então essa daqui é a derivada da g, que é o cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno. Aí agora a gente tem ainda a derivada da tangente. Certo? E quem que é a derivada da tangente? É a secante ao quadrado de x. Ok? Então a gente tem a derivada da função, né?
E aqui em termos da g, né? A derivada da f em termos da g, a derivada da g em termos da h e a derivada da h em termos de x. Aí a gente pode reescrever isso daqui, né? Fica menos secante ao quadrado de x vezes o seno da tangente de x vezes o cosseno do cosseno da tangente de x. E essa daqui é a nossa f'. Ok? Eu vou destacar ela aqui, ó, como a resposta. Olha só, então aqui de novo, só mais um exemplo para a gente encerrar, só apaguei no lado de cá para a gente fazer esse exemplo aqui, que agora a gente quer saber a derivada do y', só que a gente tem de novo uma função dentro de uma função de uma função. A gente tem o y, ele é uma f composta por uma g composta por uma h. O h é o 3θ. A nossa g, ela, no caso, é um h de θ, né? Então eu vou escrever aqui, um h, ele é uma função de θ. Agora, a g, ela é uma função de h, que é a secante de h. E a f, ela é uma função de g, que é o e elevado a g. Ok? E aí, como é que a gente vai fazer essa derivada aqui? Então, a gente vai usar a regra da cadeia. O nosso y', ele vai ser o df dg vezes a derivada da g com o h, em termos do h, e aí a derivada do h em termos de x, em função de x. Aí a gente vai ter a derivada do de fora, a derivada do exponencial é a própria exponencial, então isso daqui não muda. A gente tem a própria função e na secante de 3θ. Aí a gente vai ter a derivada da secante de 3θ. E aí a derivada da secante, ela é a secante de 3θ vezes a tangente de 3θ. A derivada da secante de x é a secante vezes a tangente, a gente viu na aula passada. E aí, para o final, a gente ainda vai fazer... né? Na verdade, se eu fosse um pouquinho mais detalhista aqui, tá? Eu faria assim, ó. Você porque eu quero. Então eu tenho e na secante de 3x vezes a derivada, né, em x da secante, aliás, em 3θ, que x que nada. Aqui é θ, né? Tá. Da secante de 3θ. Ok? Agora a gente olha para a derivada da secante de 3θ e a gente vai ver, aqui mantém o e na secante de 3θ, e aí essa derivada aqui, ó, ela vai ser, a derivada da secante é a secante vezes a tangente, e ainda ficamos com a derivada de 3θ em dθ. Ok? Então, ó, derivada de fora, derivada do meio e derivada de dentro, que aqui é só 3, né? Então, a derivada daquela e na secante de 3θ, ela é 3, que é a derivada do de dentro, vezes secante de 3θ, tangente de 3θ, que é a derivada do meio, vezes o e na secante de 3θ, que é a derivada da de fora. E aqui está a nossa derivada. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu a regra da cadeia e na próxima aula a gente vai estudar a derivada implícita. Lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, deixem as suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que puder ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra. Um abraço para vocês. Até a próxima.